Graças a paz, amados. Amém mesmo? Bem felizes, animados? Que bom, glória a Deus. Cada vez que nós temos a oportunidade de vir à igreja, nós sequer imaginamos o quanto os céus se movimentaram para que a gente chegasse aqui. Nós não temos ideia de quanto houve um reboliço no céu para que a gente pudesse chegar aqui, chegar bem, chegar saudável, livre de acidente. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do Pai, lugar de festa, de regozijo, de alegria, lugar de ser confrontado pela palavra de Deus. E meu intuito hoje, nada mais, nada menos do que confrontar você com a palavra de Deus. A nossa vida é norteada pela palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra mudando a nossa vida todos os dias, norteando a nossa vida, dando caminho à nossa vida, nós nunca saberemos o que é ser cristão de verdade. Nós nunca saberemos o que é reino de verdade. Por isso, e ainda falando de reino, eu quero convidar vocês todos a ficarem em pé, e nós vamos fazer um tempo de protesto. No último domingo, dia 13, houve protesto em prol do governo, aliás, contra o governo. No dia 18, houve protesto a favor do governo. E eu quero me levantar também aqui com vocês como igreja em protesto. Nós somos a igreja do Senhor e Deus deu o governo sobre a igreja do Senhor. Deus deu para a igreja o governo. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos orienta a orar pelas nossas autoridades. A palavra do Senhor nos orienta a orar e abençoar, e não a amaldiçoar. Por isso nós, como cristãos autênticos, lavados, remidos, redimidos, nós temos, não diria só a obrigação, mas nós temos o prazer. Nós devemos fazer isso por gratidão. Então eu quero que você proteste comigo. Nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos, ainda que simbolicamente, lembrando que é o sangue de Jesus que purifica, é o sangue de Jesus que perdoa, é o sangue de Jesus que nos leva ao céu. Nós vamos orar pela nação do Brasil. Se nós não entendermos o nosso papel como igreja na face da terra, nós jamais entenderemos o lugar para onde nós vamos. Há um reino preparado para nós, há um lugar preparado para nós, e nós precisamos entender isso. Então estenda a sua mão. Esse aqui é o seu Brasil, é o lugar onde você mora, onde seus filhos crescem, é o lugar onde nós recebemos irmãos, é o lugar onde nós devemos adorar a Deus. Querido Deus, nós levantamos nessa noite um protesto. Nós protestamos, ó Deus, contra o inferno e suas potestades. Nós levantamos um protesto contra tudo aquilo que diz contra, Senhor Deus, essa nação. Nós levantamos um protesto, ó Deus, em prol do Brasil, Senhor Deus, para abençoar essa nação, para dizer que essa nação é uma nação abençoada, é uma nação bendita. Nós abençoamos, ó Deus, cada palmo de terra desse Brasil, Senhor Deus, cada cidade, cada estado, Senhor Deus, seja abençoado em nome de Jesus, que verdadeiramente haja ordem, que verdadeiramente haja progresso. Por isso, Deus, nós levantamos esse clamor em prol do Brasil, Senhor Deus. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, terra próspera, terra abençoada. Abençoamos, ó Deus, essa nação. Abençoamos, ó Deus, as nossas autoridades. Abençoamos, ó Deus, a presidente do Brasil. Abençoamos o Congresso, Senhor Deus. Abençoamos todos os estados e suas autoridades. Abençoamos a nossa cidade e suas autoridades. Porque a sua palavra, Senhor Deus, diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que nós tenhamos vida plena, para que nós sejamos felizes. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus,
nós abençoamos a nação brasileira, abençoamos suas autoridades constituídas, entendendo que foi de sua vontade, ó Deus, que ali estivessem. E a tua palavra, Deus, diz que o Senhor estabelece tempos e estações, diz que o Senhor coloca reis e o Senhor remove reis. Por isso nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus, o governo desse Brasil, Pai, e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tinha uma traça grudada na bandeira, que essa traça que caiu significa o Brasil livre. Livre das maldições, livre daquilo que não presta. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha votou em favor de que o Estado de Israel fosse recriado, que a nação de Israel voltasse a ser nação. E a palavra diz que aquele que abençoasse o Estado de Israel seria abençoado. Por isso o Brasil é uma nação abençoada. Amém? Assentem-se, fique à vontade. Mais difícil abrir esse copinho aqui do que beber água. Amém. Eu quero caminhar com vocês. Durante alguns dias, eu tenho pensado numa frase que me saltou aos olhos. A gente está sempre olhando, sempre visualizando as coisas. E uma frase, melhor dizendo, me saltou aos olhos. E essa frase é caindo em si. E eu quero caminhar com vocês no livro de Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, versículo 9 e 18, 9 a 18. Nós não vamos nos ater simplesmente a esse texto, vamos usar outros textos também, mas esse vai ser a nossa partida inicial. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 18. Primeira Reis 19, início no versículo 9. Amém? Quem não achou já está ali na televisão. Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar.
E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amado Espírito Santo, lemos a Tua palavra, mas eu quero, Deus, confessar a minha incompetência, Senhor Deus, e clamar por Tua misericórdia, e pedir que o Senhor nos dê o entendimento desta palavra, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a revelação daquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo, prepara os corações dos irmãos e irmãs que estão ouvindo, Senhor Deus, para que essa palavra alcance repouso e haja nela o efeito desejado. Assim, Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ao longo da vida, nós vamos passando por muitas experiências. Algumas são boas, mas outras nem tanto. E cada uma delas, cada experiência que a gente passa, tem uma finalidade didática, para que nós possamos aprender algo novo. Nesses últimos dias, eu estava pensando sobre o que eu deveria escrever e sobre o que falar para vocês. E lendo a Bíblia, e essa palavra saltou aos meus olhos, essa frase chamada caindo em si. Pesquisando na Bíblia, eu consegui achar 3 lugares que falam exatamente assim, caindo em si. E são esses textos e alguns outros que eu quero usar com vocês. Cair em si é acordar para a vida. Cair em si é despertar para o que está acontecendo ao nosso derredor. E quando a Bíblia fala de caindo em si, ela usa 3 lugares, e 2 lugares fala de um genuíno, 2 lugares fala de um genuíno arrependimento. E um outro lugar fala de libertação, fala de livramento. Em Marcos 14:72, nós conhecemos a história, Pedro nega Jesus. Em Lucas 15:17, o filho pródigo resolve voltar para a casa do pai. Em Atos 12:11, Pedro é libertado da prisão. Mas tentando ainda ver outras passagens que demonstrassem este mistério de acordar para algo, de ser despertado, ou ainda, como diriam os mais antigos, a ficha cair, eu vi esse texto que nós acabamos de ler de Elias, e se você prestar bem atenção nessa história de Elias, você vai ver que ele caiu em si. Num determinado momento, depois de um tempo de angústia, de um tempo de dor, ele cai em si, no lugar onde ele estava. Esse mesmo Elias, olha, observe, amado. Elias era o homem que orava diante de Deus e acabava a chuva. Orava diante de Deus e a chuva voltava. Esse mesmo homem é aquele que reuniu muitos homens ao seu redor, desafiou os profetas de Baal, dizendo: traga todos os profetas de Baal até aqui, e vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus, então sirvamos ele. Se é Baal, então sirvamos Baal. E esse Elias então convoca, e 450 profetas de Baal ficam a manhã toda e se retalham com lancetas e sofrem, e nada do fogo do céu consumir o seu sacrifício. Mas de repente Elias zomba desse povo, e então é a vez de Elias, e Elias então, para humilhar ainda um pouco mais, manda molhar aquele holocausto, ao ponto de a água formar um pequeno riozinho em volta do sacrifício. E quando esse Elias, que ora e faz chover, e que ora e faz parar de chover, ele clama ao Deus dos céus, então do céu desce fogo e consome aquele sacrifício. Então Deus faz com que Elias seja honrado na presença de todo o povo, faz que ele seja honrado na presença dos falsos profetas,
faz com que, na presença de Elias, os 450 profetas sejam mortos ao fio da espada. Mas esse mesmo homem, com tanta fé, com tanto propósito, de repente ele se vê fugindo, de repente ele teme, de repente uma mulher, Jezabel, se levanta, a esposa do rei Acabe, se levanta e fala: eu vou pegar você, Elias. E Elias, um homem tão poderoso em tanta fé, ele foge com medo dessa mulher. O mesmo Elias, que logo depois seria arrebatado ao céu, vivo. Esse mesmo Elias foge. E a grande verdade é que nós precisamos cair em si e ver que o Deus de Elias também é o nosso Deus, ele não mudou. Em Deus não há sombra de variação. Talvez você pense, mas se Elias, homem poderoso em obras, fez tudo isso, e teve medo do seu inimigo, o que será de nós? O que será de mim, pobre mortal, frente a um homem com tanta fé? Se ele temeu o inimigo, quiçá eu. Mas como eu disse, Deus não é Deus de mentiras. Deus não há nele variação. Ele ainda é o mesmo Deus que fez descer fogo do céu. E de repente Elias fugindo, tomado pelo medo, e às vezes o medo nos faz tomar decisões equivocadas. Às vezes o medo nos leva a tomar decisões que farão com que nós passemos por muitas angústias. Não devemos pautar a nossa vida pelo medo e tomar decisões erradas, porque o medo pode nos levar a lugares que não estão debaixo da vontade de Deus. Elias, sentindo-se perseguido e só, resolve fugir, mas Deus o acha no meio do caminho. Se você voltar um pouquinho no texto, no versículo 4, você vai ver que Deus envia um anjo. E o anjo fala: o que está fazendo aí, homem? Levanta, serve para ele um alimento. Elias recobra ânimo, recobra força, caminha ainda mais um tempo, mas novamente ele é abatido pela angústia. Então Elias entra numa caverna, e ali na escuridão daquela caverna ele passa a noite, com medo do seu perseguidor. E eu diria para você nessa noite, meu irmão, eu diria para você nessa noite, minha irmã, do que você tem fugido? Qual é o seu temor? De assumir um compromisso com Deus? De viver uma vida diferente com Cristo? De tomar decisões que mudarão a sua vida? De casar? De aceitar o chamado missionário? De passar pelo batismo, confessando que você é do Senhor Jesus? Talvez de começar uma faculdade? Qual é o seu temor? Do que você tem fugido? Enfim, o medo pode nos levar a fugir, e fugindo poderemos chegar ao ponto de desanimarmos e desejarmos até mesmo a morte. Poderá nos levar a uma caverna escura. O medo nunca nos levará a bons lugares. Nós devemos sim ter temor diante de Deus, e não só temor, mas tremor. Mas medo do inimigo, medo do que nós não vemos, medo do amanhã,
E eu ouvi ainda essa semana uma mensagem, e o pregador dizia: o amanhã não existe. O hoje existe. Quando chegar amanhã, não é amanhã, é hoje. Logo, o amanhã não existe. Por isso a Bíblia diz que nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Mas não desmerecer o futuro. Não viver, como disse o pastor Jonathan semana passada, achando que o futuro não existe. Mas viver cada dia diante da face de Deus. Basta cada dia o seu mal. Levante-se pela manhã, encare o seu dia e saiba que o Senhor venceu todas as coisas. O medo não pode lograr êxito sobre a sua vida. No mundo, escute, isso é uma coisa importante. No mundo, 804 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso é de 2012. Uma morte a cada 40 segundos. Desde que nós começamos o culto, uma pessoa a cada 40 segundos cometeu suicídio. Por medo. Medo da vida. Medo de encarar o dia seguinte. Dizem que o suicida não quer morrer. Ele só quer se livrar do problema. Mas Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso pão diário, é o nosso sustento, a nossa força. Nele encontraremos vigor para continuar. Então, de repente, Deus chega para Elias e fala: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e somente eu fiquei, e ainda querem me tirar a vida. É provável que Deus esteja lhe dizendo hoje: escuta, meu irmão, que fazes aqui? João, Pedro, Maria, José, Silvio, Joana, Maria, Aparecida, o que você está fazendo dentro dessa caverna escura chamada medo? O que está te impedindo de prosseguir? Por que você está nessa caverna? Que desânimo é este? Que dúvidas são essas? E parafraseando o texto, eu diria que você não deve argumentar com Deus, dizendo que está decepcionado com os crentes de hoje em dia, com os pastores, com os líderes, com os cantores gospel. Ah, Senhor, só eu fiquei, só eu sou crente santo, puro, imaculado, só eu honro o Senhor, só eu jejuo, só eu oro. Não fique na caverna, meu irmão. Deus está dizendo para você sair da caverna e pôr-se de pé diante dEle. Ele quer falar com você. E não espere que Ele venha falar por você por grandes manifestações. Não espere que Ele vá falar com você no meio de um grande estrondo, de grandes cruzadas, de shows da fé, de estádios lotados. Ele pode falar, sim, pode. Você pode ir num evento gospel, num estádio lotado, e Deus falar com você? Pode. Mas se você pautar a sua vida cristã somente em grandes eventos, você nunca ouvirá a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós atropelamos Deus. Nós clamamos a misericórdia, nós pedimos ajuda, mas aí a nossa fé é tão pequena, é tão rasa, que a gente sai fazendo, e no sair fazendo nós atropelamos a Deus, e não ouvimos a sua voz.
Perdemos a direção que Ele está nos dando. Deus pode falar com você por qualquer forma que achar melhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quando foi a última vez que você entrou no teu secreto com Deus? Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto de guerra? E lá no oculto, lá no silêncio, você ouviu Deus falar com você? Falar com você significa ler a Bíblia. Esperar que as palavras saltem aos teus ouvidos, aos teus olhos. Se Deus quiser falar com você de maneira audível, Ele vai falar. Mas Ele tem falado pela palavra da profecia. E é essa palavra que nós estamos negligenciando muitas vezes. Pode ser sim que, como fez com Elias, Ele esteja falando para você hoje, de maneira mansa e delicada. Saia da caverna, anime-se, eu sou o Senhor, você não está sozinho, eu ainda quero usá-lo como meu instrumento nesta terra. E Deus ainda faz uma revelação para Elias, ele não estava só como ele pensava. Versículo 18 diz: todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Se você estiver vindo nas aulas de Romanos, você vai entender o que eu estou falando. Deus virá buscar a sua igreja, Deus virá buscar o seu povo legítimo de Israel, mas não são todos, mas ao seu povo que não o rejeitou, que não o negou. Há um remanescente, como havia no tempo de Elias, há um remanescente fiel. Então se posicione diante de Deus e entenda que você é remanescente fiel. É com você que Deus está falando, mantenha-se de pé. Anime-se, não fique na caverna escura, não fique. Ainda hoje Deus está nos revelando isto, não estamos sós, há uma grande multidão de pessoas que servem a Deus, verdadeiramente não se dobram aos deuses desse século. Você faz parte, irmão. Observe que Deus faz a mesma pergunta 2 vezes, e Elias responde a mesma coisa 2 vezes. O que fazes aqui? Ah, Deus, eu estou aqui, tal, a mesma coisa. Na primeira vez, Deus manda sair da caverna. Versículo 9, o que fazes aqui, Elias? Elias responde, o seu texto decorado. E Deus fala assim: saia da caverna. E na segunda vez Deus chega e fala: o que fazes aqui? E ele responde a mesma coisa. E aí o que Deus faz com Elias é impressionante. E é nesse momento que Elias cai em si. Deus fala assim: Elias, eu vou te dar uma missão. Deus restaura Elias. E ainda depois de restaurar Elias, porque ele fala com Elias à porta da caverna, e ainda lhe dá uma missão, manda que ele vá à frente, manda que ele vá ungir rei, manda que ele vá ungir profeta. Deus está te dizendo nessa noite, querido, Deus está te dizendo: saia da caverna, saia da inércia, saia da mesmice. Deus está querendo restaurar a sua vida, o seu ministério, o seu dom. E Deus está dizendo para você o que Jesus disse:
ide pregai o evangelho a todos os povos. Você já está debaixo de uma missão. Então não fique prostrado. Levante-se, porque Deus quer falar com você. O segundo texto que eu havia falado é de Lucas 15, 17. E eu coloquei um subtítulo ainda aqui atrevido, dizendo: na presença do Pai ou na casa dos porcos. Lucas 15, 17 diz: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vocês lembram a história do filho pródigo? Ele sai de casa, leva a sua herança adiantada, gasta tudo e cai na miséria. Depois cai em si e resolve voltar. Lucas nos relata uma história já tão falada, tão pregada, e talvez você aí já esteja falando assim: mas de novo a história do filho pródigo. Mas como disseram os nossos irmãos de Antioquia, eles disseram para Paulo e Barnabé: não dá para vocês voltarem aqui, contarem para nós, falar para nós as mesmas coisas de novo? Outra vez? Falar desse mesmo evangelho, desse mesmo Jesus, dessa mesma história. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? E eu me incluo, porque essa palavra falou comigo para que eu pudesse falar com você. O nosso grande problema de sermos conhecedores das histórias bíblicas, o grande problema de nós conhecermos a Bíblia, sabe qual é? É não praticá-la. Por isso que nós temos que ouvir a mesma coisa de novo, outra vez, mais uma vez, de novo e de novo e de novo. Porque nós conhecemos a Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, mas nós não praticamos a Bíblia, não botamos em prática o que sabemos. Por isso Deus chama a nossa atenção para que a gente leia mais, ouça mais, viva mais, pratique mais. Por isso urge a necessidade de falarmos de novo. Precisamos crer com o coração, mas nós precisamos confessar com a nossa boca. Não adianta só crer, irmão, porque a palavra nos diz: creia com o coração, mas confesse com a sua boca. Não tenha medo de ser cristão. Jesus, eu já disse aqui uma outra vez, Jesus foi mais prático do que teórico. Jesus fez mais do que falou. E a Bíblia diz de Jesus: se tudo o que ele fez fosse escrito, não haveria lugar no mundo para tantos livros. Então seja prático, seja praticante da palavra. A história do filho esbanjador tem sempre uma nova avaliação e uma nova lição para nós. Afinal, ele tinha tudo na casa do pai, mas o desejo pelas coisas do mundo, escuta, meu jovem, escuta você que é um jovem ainda, escuta você que talvez ainda não tenha tantas experiências na vida. O desejo pelas coisas do mundo, o sabor que ele ainda não conhecia, fazia sua boca salivar, seu coração palpitava pelos prazeres que estavam lhe esperando. Quanta diversão! E ali ele na casa do pai, sentindo-se preso. Quanto prazer o mundo podia lhe oferecer, quantas coisas que enchia sua boca de água, quantas coisas o mundo estava lhe oferecendo, mas ele estava onde? Na casa do pai, sentindo-se preso na casa do pai, até que por sua decisão resolve afrontar o seu amado pai e pedir-lhe a sua herança. Quando ele pede a herança, ele estava dizendo: pai, o senhor não morreu ainda, mas eu queria a minha parte, pode ser? E o pai, por ser bondoso e misericordioso, dá a parte dele. E Tiago diz assim:
Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago 1,15. E esta é uma sequência descrita na Bíblia para o que aconteceu não só ao filho gastador, mas a nós, a tantos outros, e nos alerta para não cairmos no mesmo laço. Quando o desejo por coisas que não nos pertencem atinge níveis que vão além de um simples sonho, ou quando deixa de ser bom, passa a ser maligno e transforma-se em cobiça. E cobiça é um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, e por sua vez levará ao pecado. E pecado é distanciar-se de Deus. Pecado é você estar indo para o céu, indo para Deus, e você se desviar de Deus. Isso é pecado. Isso é resultado da cobiça. E haja vista que os limites são avançados e os decretos divinos são ignorados, caracteriza então a primeira consequência da cobiça, o pecado. Mas sabe qual é a última consequência do pecado? É a morte. Quem cai na cilada da cobiça, inevitavelmente pecará. E se você pecar, inevitavelmente você morrerá. E essa morte aqui descrita significa perdição eterna. O crente, como eu já disse tantas outras vezes, não deve temer a morte, mas deve temer a morte sem Jesus. Porque se você estiver morto no pecado, então a sua salvação já era e a perdição será eterna. Mas voltando ao tema em questão, após ele ter conseguido pôr as mãos no dinheiro do seu pai, ele sai mundo afora e começa a levar, segundo descreve a Bíblia no versículo 13, uma vida dissoluta, ausente dos bons costumes, libertina, e que muito rapidamente vai levar esse moço à miséria. Todos aqueles que querem levar uma vida nos prazeres do mundo, cairão na cilada da cobiça, cairão na cilada de uma vida liberta, libertina, melhor dizendo. E em muito pouco tempo, assim como esse jovem estava, num momento, gastando sua fortuna dissolutamente, e de repente, os reveses da vida se voltam contra ele, e ele se torna um mendigo miserável, carente de esmola. O fundo do poço, já que sendo ele judeu, não era estar lá carente de necessidades. O fundo do poço para ele, que era um homem judeu, não era os prazeres do mundo. Para esse moço, o fundo do poço era ele estar diante dos porcos, porque foi o trabalho que ele conseguiu tratar de porcos. Ou então nós queremos estar na casa do Pai ou na presença dos porcos. Aonde é o lugar que Deus deseja que estejamos? Na casa dele ou na presença dos porcos? A miséria era tanto que, além de ser judeu e ter que tratar de porco, ele ainda desejava comer a comida dos porcos. Até que, caindo em si, foi neste instante que ele começa a recordar de sua casa, de seu pai, dos empregados. E os mesmos empregados tinham comida em abundância. E ele ali, filho do pai, passando fome, querendo comer comida de porco. É nesse instante que ele, caindo em si, resolve voltar. E escute, aqui está a chave de toda uma educação. Você tem filho pequeno? Você vai ter filho.
Dê a eles a educação na casa de Deus. Ensina a palavra, inculca a palavra em suas mentes desde pequeno. Ainda que nem tenha nascido, fale ao seu ouvido pela barriga da mãe. Mas fale da palavra de Deus aos seus filhos. Porque a palavra diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. A maior de todas as decisões que esse moço gastador podia ter tomado não foi a de deixar a casa do pai, não foi a de pedir a sua herança. A maior decisão da vida dele foi: levantar-me-ei e voltarei para a casa do pai. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que saiu da casa do pai. Talvez nessa noite na internet eu esteja falando a alguém que saiu da casa do pai. Talvez um dia um CD dessa mensagem esteja falando com você que caiu, que saiu da casa do pai. Então a melhor decisão da sua vida deve ser: levante-se e volte para a casa do pai. Ele só poderia tomar essa decisão de voltar porque ele sabia em que casa encontraria, aonde ele encontraria novamente abrigo e até perdão. E ele tentou até ensaiar um discurso. No versículo 18 ele começa a esboçar o seu discurso, porque quando ele chegasse perto do pai, então ele falaria: olha, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. A história nos mostra que o pai não quis nem sequer ouvir o discurso dele. Ao invés disso, o pai correu, abraçou aquele filho cheirando a porco, talvez com piolhos, mas o pai correu ao seu encontro, o abraçou, mandou os empregados trazerem roupas novas, colocarem um anel no seu dedo, calçar os seus pés, mandou que pegassem o novilho cevado, o bezerrinho mais gordo, o boizinho mais gordo, mandou matar e fazer uma festa. Se você resolve voltar para a casa do pai, é uma festa muito parecida com essa que vai estar acontecendo. Uma pessoa que tem em sua base de educação familiar a palavra de Deus, ainda que se desvie do caminho ao longo da vida, terá a oportunidade de lembrar dos ensinamentos que teve e voltar para a casa do pai. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Talvez você esteja se sentindo muito pecador. Talvez você esteja pensando assim: eu não tenho mais condições. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo assim: Deus não quer nem me ver. Sabe qual é o conselho de Deus? Deus está dizendo para você confessar as suas transgressões diante dEle, confessar o seu pecado diante dEle. Incline-se perante a potente mão de Deus. Confesse quem você é, porque Ele sabe quem você é. E esse mesmo Deus vai te alcançar com misericórdia. Ele vai mandar matar o novilho cevado. Ele vai te honrar. Haverá festa no céu. Mas não fique prostrado nessa caverna escura. Há um Deus que te ama e quer que você esteja na casa dele de novo. Em Cristo, o Pai nos deu a condição de arrependimento. Podemos assim alcançar misericórdia. Abrindo aqui só um parêntese, e esse alcançar misericórdia não diz respeito a algo que possamos fazer, e sim que nós somos achados pelo Pai em Cristo Jesus, e Ele age compassivamente nos perdoando. Isso é achar misericórdia. É Ele fazendo em nosso favor. A parábola do filho gastador nos insere, por causa do pecado, como participantes da história.
Querido, o que eu quero dizer é que você estaria fazendo a mesma coisa que o filho pródigo fez. Por isso, nós estamos também na pessoa desse filho pródigo. O dia que você se rendeu a Cristo, foi o dia que o Pai te recebeu de braços abertos e te abraçou, e te beijou. Sendo você ainda pecador, Ele te amou, e Ele te ama. A boa notícia que vem por meio da carta de Paulo aos Efésios diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amado é Cristo. É no amado que Ele nos fez filhos. Não precisamos viver afastados do Pai. Seja lá qual for a vida que estejamos vivendo em Cristo, o Pai nos aceitou novamente e nos fez filhos. Então saia da caverna. Não ouse pensar nos prazeres do mundo. Não se atreva a sair da casa do Pai. Porque é um amor declarado da parte de Deus por você. O terceiro texto está em Marcos 14, 67 a 72, e eu coloquei como subtítulo, no fio da navalha. Você já ouviu essa expressão, irmão? No fio da navalha? Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava sentado, que estava aquentando, encarou-o e disse: tu também estavas com o Nazareno, esse tal de Jesus? Mas ele o negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse aí é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que ele dissera a Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, caindo em si, começou a chorar. Como assim no fio da navalha? Há momentos na vida que precisamos tomar decisões, irmãos, e nem sempre as decisões são fáceis. Nem sempre as decisões são fáceis de serem tomadas. Há uma antiga canção que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Essa expressão, no fio da navalha, é evidentemente uma gíria popular, e ela expressa um momento de apuro, de sufoco. Sufoco em que poderíamos dizer que ainda entre a cruz e a espada. O que vemos nessa passagem bíblica é exatamente isto. Pedro é posto ao fio da navalha. Sua posição é entre a cruz e a espada. Jesus o havia alertado sobre este momento, dizendo que ele seria posto à prova e seria reprovado, ao negar o seu Salvador, não uma, mas 3 vezes. E aí eu faço uma pergunta: e nós? Como temos nos comportado frente ao fio da navalha?
quando nós somos confrontados, quando nós somos colocados no canto da parede, quando o fio da navalha está em nosso pescoço, e nós? Temos sempre mantido o nosso posicionamento de sermos cristãos, custe o que custar? Ou não? Quando falamos assim, até parece uma ofensa à cristandade, né? Dizer que constantemente temos negado a Cristo. E será que não temos? Eu não estou aqui isolando esta ou aquela religião. Eu não estou falando que é só aquela ou aquele outro. Eu estou falando que evangélicos, protestantes e católicos, todos, num momento ou outro, acabamos negando. Pedro negou que conhecia o que andava com Jesus numa situação de extrema dificuldade e perigo. Pedro temeu ser preso, temeu passar pela dor. Poderíamos dizer que, frente a isso, sua resposta parece-nos mais justas que as nossas. Frente ao sufoco que Pedro estava passando, a sua negação, a sua resposta, às vezes, parece mais justa do que as nossas. Talvez você esteja pensando, o que esse pregador está falando? Eu nunca neguei a Cristo. Sejamos sinceros, irmão. Sejamos sinceros diante dessa pergunta, desse fio da navalha. Nunca mesmo? Nunca negamos a Cristo? Como disse o Denival, na fila do mercado, nunca. Na fila do banco, nunca. Quando alguém liga e você diz que não está, nunca. Quando amaldiçoamos as autoridades, nunca. Quando sonegamos impostos, nunca. Quando matamos a hora de serviço, nunca. Quando pagamos menos que o funcionário merece, nunca. Quando sentimos vergonha de dizer a paz do Senhor, irmão, em público, nunca. Quando mentimos, nunca. Quando nós somos colocados ao fio da navalha, às vezes nós negamos a Cristo. E eu paro essa lista porque ela fica grande. E de fato nós devemos pensar e repensar se estamos mesmos fazendo, se estamos mesmos vivendo para a glória de Deus. Além do que, 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas frente à realidade, invariavelmente erramos e pecamos, negamos a Cristo, seja consciente ou inconscientemente. Por isso e para isso foi que Jesus nos prometeu e o Pai nos enviou o Espírito Santo. João 16,8 diz, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E é por causa do Espírito Santo que nós somos levados ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão. Pedro diz a palavra caindo em si e começa a chorar. Nós precisamos cair em si e chorar diante de Deus, entrar no nosso secreto, no nosso quarto de guerra e chorar diante dele as nossas mazelas. É tempo de cairmos em si e chorar por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos desatinos. É graças ao Espírito Santo que caímos em si, nos arrependemos e somos perdoados. 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, olha o amor de Deus, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por fim, caindo em si, podemos viver melhor, aproveitar melhor a vida e vivê-la para Cristo. O tempo passa e passa rapidamente. Ontem eu era um menino pequenininho, de colo,
Hoje meus cabelos estão brancos. O tempo passa, querido. O tempo passa rapidamente. Não dá mais tempo de ficar oscilando na vida, de ficar variando, quero ou não quero Deus, vou ou não vou à igreja, sirvo ou não sirvo a Cristo. Não é tempo de dar bobeira, é tempo de assumir os nossos compromissos, de assumir o nosso relacionamento com Deus. Enfim, o conselho bíblico em Efésios 5,16 fala assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar o tempo, aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo que Deus tem lhe dado fôlego de vida. Aproveite o tempo para servir a Deus. Num quarto texto, Pedro mais uma vez cai em si. Atos 12, 6-11, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda um anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real ou o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Por fim, meus amados, eu encerro essa mensagem com esta passagem, onde o mesmo Pedro, antes um negador, agora um convicto cristão, tratado por Jesus, perdoado por Jesus e preso por Jesus, e agora ele passa pela experiência de ser liberto do cárcere, milagrosamente por anjos. Pedro caiu em si. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Talvez você esteja se pensando: quanta coisa errada eu já fiz, quanta coisa errada eu tenho feito. Mas Deus está tratando com você. Quando Pedro se depara com Jesus à beira da praia, Jesus o chama para uma volta, uma viagem, uma andada, e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, 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 mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes negou. E 3 vezes Jesus tratou com ele no seu coração, mostrando que ele o amava, que ele o perdoava. Hoje é tempo de voltarmos para Deus e saber que Ele é Senhor, que Ele é poderoso para perdoar e levantar o caído. O Salmo 145, versículo 14 diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não fique prostrado. Põe-te de pé, porque Deus quer falar com você. Concluindo, se nesta noite você está como Elias, preso pela baixa autoestima numa caverna,
temendo o dia de amanhã, é tempo de sair dela. Deus está chamando você para fora. Há uma grande multidão te esperando. Há um remanescente fiel dizendo que vai caminhar ao teu lado. Você não é cristão sozinho. Você não está sozinho na face desse mundo. Há um remanescente fiel que quer andar com você, caminhar com você. Há uma igreja vitoriosa, seguindo rumo ao céu. Entre nessa igreja vitoriosa e siga firmemente o caminho do céu. Se você deixou a casa do Pai e se enveredou pelos caminhos, então a Bíblia diz que você está desgarrado pelo mundo como ovelha que não tem pastor. É tempo de cair em si e tomar o caminho de volta, sem discurso, sem palavreado ensaiado, apenas levante-se e volte. O Pai está esperando para abraçá-lo. O Pai está esperando para pôr um anel no seu dedo. O Pai está esperando para colocar sandália nos seus pés, mudar as suas vestes. Há uma obra de remissão. Há uma obra de purificação. Há um sangue derramado que tira suas vestes de pecado e te veste com vestes brancas como a neve. Não deixe o diabo colocar na sua mente que você não tem jeito. Não aceite cobrança do diabo. Ele já perdeu. O que Deus quer colocar em você e em Cristo, Ele já fez isso. São vestes brancas como a neve. Almeje pelo dia em que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja gloriosa. E Ele vai revestir você de um corpo glorificado. Mas permaneça firme. A palavra do Senhor diz que se nós o negamos, Ele também nos negará. Se você entende que em alguma circunstância da vida você acabou negando a Cristo, literalmente ou circunstancialmente, é bom que você saiba que em Cristo há perdão, mas é preciso cair em si e se arrepender. Porque o final desse versículo diz, do mesmo jeito que o começo falou, que se nós o negamos, Ele nos negará. Mas o versículo também diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se algum dia você negou a Cristo, volte-se para Ele, porque há perdão nele. Porque Ele é fiel, não é homem para que minta, não tem os seus ouvidos tapados, não tem suas mãos encolhidas, dele há perdão. Se hoje você entende como Pedro que o Senhor vos tem dado libertação das cadeias, caia em si e seja livre, pois foi para isso que Cristo te chamou, para ser livre. João 8,36 fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Há uma verdade que nos liberta, e essa verdade é Cristo. E se você está em Cristo, você é verdadeiramente livre. Não fique prostrado. Não fique preso em alguma caverna da sua baixa autoestima. Levante-se. Porque o nosso Deus te dará o suporte necessário. E eu encerro com uma última passagem. Um grande homem, poderoso, chamado Nabucodonosor, depois de uma trajetória de vitórias, constrói um lugar maravilhoso.
E de repente esse homem olha e fala: oh, como são as obras que eu fiz. E Deus o manda pastar. Deus tira o seu juízo. Deus o faz viver como um bicho no meio do mato. Mas passados os tempos, e o versículo diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi, caí em si, que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino dura de geração em geração. Aleluia! Entenda que Deus é tudo em todos. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Entenda que tudo que você tem, Deus lhe deu. E Ele tem mais para te dar. Mas o que mais importa é a salvação em Cristo Jesus. O maior de todos os dons, maior de todos os milagres, é salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu li ainda há pouco a letra de uma música. Eu quero pedir ao louvor que cante essa música. E eu não creio, irmãos, eu não creio que todos nós que estamos aqui não pecamos hoje. A partir de mim, eu creio que todos nós hoje, de algum modo, nós pecamos hoje. Eu creio que no meio de nós possa haver alguém que esteja desanimado. Eu creio que ao falar isso pela internet, alguém pode estar desanimado, pensando em olhar atrás, pensando em retroceder, pensando em parar, pensando em desanimar. E eu quero, irmãos, pedir que todos vocês fiquem em pé. E eu gostaria de ainda pedir algo mais a você. Que você saia do seu lugar. Mas todos, eu quero que a igreja toda se movimente. Que a igreja toda venha aqui à frente. Sabe por quê, meu irmão? Venham aqui, toda a igreja. Você sabe por que eu estou pedindo para você vir aqui à frente? Sabe por quê? Porque às vezes nós desanimamos. Vai me falar que na semana que passou, que no mês que passou, ou que esse ano, não teve um dia que você falou assim: mas será que vale a pena? Será que adianta mesmo esse negócio de ir à igreja? Será que resolve mesmo esse negócio de ser crente? Será que vale mesmo a pena continuar? Será que nesse ano você não pensou isso nenhuma vez? Não teve um dia que você levantou e não teve vontade de levantar? Não teve um dia que você levantou e lembrou dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas dores? E você pensou em voltar atrás? Será que é só eu que passei por isso? Será que é só eu que em algum momento da minha vida eu me vi numa caverna escura? Será que é só eu que em algum momento da minha vida eu ansiei pelos prazeres do mundo? Enquanto eles cantam essa canção, faz aí uma análise da sua vida. Preste atenção na letra dessa música. Não retroceda. Deus virá buscar uma igreja fiel. Deus virá buscar uma igreja, um remanescente fiel. Deus morreu por todos aqueles que creem nele. Coloque-se na presença de Deus.
vida, pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sabe, amados, nós não estamos sozinhos. Você não está, você esteja talvez pensando como Elias: olha, mataram todos os profetas e eu fiquei só. Há um sem número, incontável de homens e mulheres de Deus nessa face da terra. Quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, a palavra diz que serão incontáveis as multidões. Então não é hora de desanimar, não é hora de retroceder. E a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Se hoje foi difícil, quando for meia-noite, cessou. Amanhã, basta cada dia o seu mal. E a palavra diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E a música que nós cantamos diz que Cristo vai nos ajudar a carregar a cruz. Eu nunca vos deixarei sós. Ele nunca nos abandonou. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então não ache que você está carregando a sua cruz sozinho. Não ache que você tem competência para isso. Não ache que você tem força para isso. O vídeo que nós assistimos domingo passado, para quem viu, relata bem isso. Em tudo que você faz,
inclusive nas suas dores e dificuldades. A cruz que você está carregando, quem está dando suporte é Cristo. Talvez você não veja, talvez você não sinta, mas Ele está lá, tão certo quanto o ar que nós respiramos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, a Tua igreja está reunida, Pai. Reunida, Senhor Deus, entendendo que o Senhor é o Deus que nos suporta, o Deus que nos sustenta. Se ainda há em nós, ó Deus, um cantinho escuro, se ainda, Senhor Deus, é preciso que nós saiamos da caverna, se a nossa estima não está onde devia estar, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, fortalece, porque sei, Deus, que Tu és o nosso escudo e broquel, Tu és o nosso braço forte, nosso sustentador, o nosso Salvador e Libertador. Sustenta cada um dos Teus filhos com Tuas mãos poderosas, Pai. Dá a eles, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que lhes é necessário para vencer a cada dia. Que a Tua graça, Senhor Deus, esteja sobre a vida de cada um deles. Que o Teu grande amor, ó Deus, permeie a vida de cada um deles. Que a graça que há em Cristo Jesus os conduza, os envolva, os suporte, os mantenha. Que a comunhão que há no Espírito Santo, que essa comunhão que faz que sejamos um só povo, uma só igreja, nos fortaleça. Assim, Deus, nós oramos, não encerrando o culto, Senhor Deus, mas fazendo uma pausa desse momento litúrgico, porque o culto, Senhor Deus, em nossas vidas começou no dia que o Senhor nos recolheu para ser Teus filhos, no dia que o Senhor nos chamou, no dia que o Senhor nos tirou das trevas e nos pôs na luz. Nesse dia começamos a cultuá-lo, Senhor Deus, como Senhor e Salvador. Leva Teus filhos para casa, Senhor Deus, com paz, com alegria, com segurança. Dá a eles uma semana plena na Sua presença, ó Deus. E se houver problema, Senhor Deus, sustenta eles. Assim, em nome de Jesus, oramos. Amém.